Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos fazer aqui então os 3 últimos exercícios das atividades de sala de Física 1, módulo 3, tá? Estamos na página 14. Vamos começar pelo 4. Uma placa de alumínio com 2,4 metros quadrados de área, a temperatura de menos 20 graus Celsius foi aquecida a 176 graus Fahrenheit. O aumento de área da placa, foi D. Aí ele dá o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Bom, então a gente vai usar a formulinha aqui, ΔS igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Aí você vai me perguntar, professor, por que tem esse exercício sobre dilatação superficial no módulo 3, que é dilatação volumétrica? Não faço ideia, mas pelo menos a gente revê aí um pouquinho, né? Vamos lá. Então, vou calcular o ΔS, vamos substituir o que a gente tem aqui. Vou fazer outro slide para poder caber melhor. Bom, então, o S0, 2,4, né? Já está em metros quadrados. O beta, ele fala que o linear é 2 vezes 10 a menos 5. O superficial é 2 vezes o linear, tá? Então, é 2 vezes 2 vezes 10 a menos 5, tá? Então, deixando bem claro que isso daqui é o beta, que é igual a 2 vezes o alfa, ok? Que é o que ele dá no exercício ao alfa. Vamos lá, vezes a variação de temperatura, que é o T final menos o inicial. O final ele deu em Fahrenheit. Esse Fahrenheit a gente tem que transformar para Celsius. Tá? Vou deixar essa continha para vocês fazerem, mas vai dar 80 graus Celsius. Então tem que tomar muito cuidado, porque senão o exercício dá todo errado, tá? Se você colocar 176 aqui, ok? Então é 80 menos 20, ok? Só para deixar bem claro aqui. Então esse 80 é 176 graus Fahrenheit aqui passado para Celsius. Beleza? Vamos para o próximo. Então, vai ficar 2,4 vezes 4 vezes 10 vezes 10 a menos 5 vezes 80 menos 20, vai dar 80 mais 20, né? Que vai dar 100. Certo? 80, mais 20, que dá 100, que é 10 ao quadrado, certo? Então, vai ficar aqui. 4 vezes 2,4 dá 9,6, tá? Vezes 10 elevado a menos 5, menos 5 vezes 10 ao quadrado, ok? Que é o 100, beleza? A essa altura do campeonato, vocês já poderiam marcar a alternativa C, porque é a única que aparece um 9 e um 6 aí, tá? Como ele não fez nenhuma pegadinha, se você está no vestibular, você marca e vai embora. Mas vamos calcular aqui. Então vai ficar 9,6 vezes 10 a menos 3, porque é 5, menos 5 mais 2, tá? Bom, só que você ficar sendo dúvida, pô, mas é 9,6, eu cheguei no 96, né? Então aí o que eu faço? Eu vou passar isso aqui em 96, então eu aumentei o número, certo? De uma casa aqui, então eu vou subtrair um lá no expoente, então vai ficar menos 4. 96 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E esse cara aqui é exatamente o que é 1 centímetro quadrado, tá? Então a resposta fica 96 centímetros quadrados. Esse cara é o ΔS, ok? Então esse foi o 4. Vamos para o 5. Duas substâncias A e B têm seus gráficos de densidade e temperatura representados a seguir. As substâncias são colocadas a 4 graus Celsius em garrafas de vidro distintas, ocupando todo o volume das garrafas. Considere o coeficiente de dilatação do vidro muito menor do que os das substâncias
A e B. As garrafas são, então, fechadas e colocadas em um refrigerador a 0 graus Celsius. Após um longo período de tempo, pode-se dizer que a garrafa de A quebra e a de B não, a garrafa de B quebra e a de A não. As garrafas A e B se quebram, ambas não se quebram e os dados não são suficientes. Bom, esse exercício ele traz o mesmo conceito que está no gráfico da página 13. Perdão, pessoal. Só que no gráfico da página 13 eu tenho volume, aqui eu tenho densidade. Como a densidade é inversamente proporcional ao volume, então eu tenho que fazer a análise prestando atenção nisso. Se fosse o gráfico lá da página 13, eu olharia isso daqui, ó, tá? Uma temperatura T aqui e o volume aqui, certo? A partir dessa temperatura tem uma dilatação anômala aqui ou uma contração anômala. Nesse gráfico, o que eu tenho? Eu tenho a densidade. Então ele inverte o gráfico. Ele inverte essa parábola, digamos assim, né? Não é bem uma parábola, mas tá? Então ele fala isso daqui. O que esse gráfico significa para a gente? Esse gráfico significa o seguinte, que a partir dessa temperatura aí de 4 graus Celsius, que provavelmente ele está falando da água, né? Ele não fala exatamente qual é o líquido, mas provavelmente é a água. Eu vou analisar aqui a densidade dele em função da temperatura. Então, olha só, à medida que a temperatura vai baixando, ó, tá? Não, peraí, deixa eu fazer aqui. Ó, à medida que a temperatura baixa, a densidade sobe até aqui, ó. Ela vai subindo, tá vendo? Só que daqui para cá, ó, olha o que acontece. À medida que a temperatura baixa, a densidade também diminui. Se a densidade diminui, quer dizer que o volume está aumentando, né? Que eu tenho menos matéria por metro cúbico. Isso que quer dizer uma densidade baixa, né? Então, se a densidade está baixando, quer dizer que ele está ocupando mais volume, tá? A densidade diminuiu, então o volume aumentou, certo? Então, se o volume aumentou, e essa daqui é a substância A, certo? O que está dizendo? Se o volume aumentou, ela vai aumentar a mais do que o volume da garrafa. Se vai aumentar mais do que o volume da garrafa, é a garrafa A que quebra. Mas a B vai se quebrar também? Não. Por que a B não vai se quebrar? Porque olha só o que acontece com o B. No B, eu fiz com a outra caneta aqui, mas tudo bem. No B o que acontece? Ó, quando a temperatura diminui, a densidade está sempre aumentando. Tá vendo? Se a densidade está sempre aumentando quando a temperatura diminui, se a densidade aumenta, quer dizer que o volume diminui. Então a garrafa B não vai quebrar. Tá? Poderia ter até uma situação em que se mantivesse a densidade, ela também não iria quebrar. Então a alternativa correta é a alternativa A. Opa. Alternativa A. Ok? Vamos para